Godofredo V, Plantageneta, Conde de Anjou, genearca da dinastia Plantageneta. 7 de setembro de 1151. Morre, Godofredo V, Plantageneta, meu 29º avô, 3 vezes meu avô, Conde de Anjou, Duque da Normandia e Conde de Maine, genearca da dinastia Plantageneta dos reis de Inglaterra e avô dos reis, Ricardo Coração de Leão, e João, sem terra, de Inglaterra, 6º avô de Dom Dinis, rei de Portugal. História dos meus mais antigos antepassados de quem muito me orgulho descender. Godofredo V Plantageneta, Conde de Anjou, Duque da Normandia e Conde de Maine, nasceu a 24 de agosto de 1113, e morreu em Loire, a 7 de setembro de 1151, era filho de Fulco V, Conde de Anjou, rei de Jerusalém, e de Ermengarda de Beaugency, Condessa de Maine, neto paterno de Fulco IV, Conde de Anjou e de Bertranda de Montfort, e neto materno de Elias I, Senhor de La Flèche, Conde de Maine e de Matilde do Castelo do Loire e de Mayet. Godofredo V de Anjou, cognominado Plantageneta, foi Conde de Anjou e de Maine e Duque da Normandia. Era filho do Conde Fulco V, Conde de Anjou, rei de Jerusalém e de Ermengarda, herdeira de Maine. Biografia. Godofredo sucedeu a seu pai no Condado de Anjou em 1129 quando este se tornou rei de Jerusalém. Seu epíteto Plantageneta vem do francês plantagenete, planta de giesta, e refere-se ao arbusto que escolheu como símbolo pessoal. Posteriormente a alcunha passou a designar toda uma dinastia de reis de Inglaterra. Ele fundou a dinastia dos Plantagenetas, da qual fizeram parte os reis Ricardo Coração de Leão e João Sem Terra. Em 1128, Godofredo casou com Matilde, imperatriz viúva do Sacro Império e princesa herdeira de Inglaterra, filha do rei da Inglaterra e duque da Normandia Henrique I. A escolha da noiva, 11 anos mais velha, foi feita no âmbito das negociações de paz entre a Inglaterra, particularmente o Ducado da Normandia, e o Condado de Anjou. O casamento revelou-se tempestuoso, mas gerou 3 filhos: Henrique, futuro Henrique II, rei de Inglaterra e pai de Ricardo Coração de Leão e João Sem Terra, Godofredo e Guilherme. Na morte de seu pai, Henrique I de Inglaterra em 1135, Matilde e Godofredo foram ultrapassados na corrida ao trono de inglês pelo primo Estevão de Blois, Conde de Bolonha. A usurpação deu origem à Guerra Civil conhecida como a Anarquia, que assolou a Inglaterra entre 1135 e 1153. Um dos motivos da rejeição de Matilde como soberana foi o próprio Godofredo que, por ser angevino, era detestado por todos os nobres normandos. O papel de Godofredo na guerra em Inglaterra foi secundário. O exército de Anjou focou-se essencialmente na manutenção e conquista de praças do Ducado da Normandia, então uma possessão inglesa. Mesmo quando Matilde precisou de reforços de Inglaterra, Godofredo sempre se recusou a abandonar o projeto normando. Este pode ter sido um dos motivos pela longa duração do conflito, visto que, com a ajuda dos angevinos, Estevão de Blois poderia ter sido deposto mais depressa. No entanto, a posse da Normandia foi um dos fatores que levaram à designação de Henrique Plantageneta, Henrique II, rei de Inglaterra meu 28º avô, 3 vezes meu avô, como sucessor de Estevão. A ameaça constante de revoltas em Anjou pode ter sido também uma razão para Godofredo se ter decidido não intervir em Inglaterra, aliada à sua impopularidade neste país. Godofredo de Anjou, Plantageneta, morreu a 7 de setembro de 1151 e encontra-se sepultado na Catedral de Le Mans, em França. Os Plantagenetas, meus antepassados. Os Plantagenetas são originários do Condado de Anjou, atualmente parte de França, e chegam ao poder em Inglaterra através do casamento de Godofredo V Plantageneta, Conde de Anjou, fundador da dinastia, com Matilde de Inglaterra, a herdeira de Henrique I. O primeiro rei Plantageneta foi Henrique II, meu 28º avô, 3 vezes meu avô, filho de ambos. A dinastia Plantageneta é um ramo da dinastia de Anjou, à qual Godofredo pertencia. Além da Inglaterra e de suas possessões francesas, os Plantagenetas ascenderam ao trono da Sicília no século XII e adquiriram domínios no Mediterrâneo Oriental, participando de ações militares no âmbito das Cruzadas. Desse conjunto de territórios sob posse de uma mesma dinastia advém o termo Império Angevino. O fim da dinastia Plantageneta é considerado pelos historiadores ingleses como ocorrido em 1485, quando o seu último soberano, Ricardo III, do ramo da dinastia de York, foi morto na Batalha de Bosworth Field.
Porém, o ramo direto extinguiu-se com a deposição de Ricardo II em 1399, por Henrique IV, quando a Inglaterra passou a ser governada por um ramo secundário da dinastia Plantageneta, a dinastia de Lencastre, que governaria o reino até 1471, época em que a dinastia de York, outro ramo dos Plantagenetas, assumiu o poder no contexto da Guerra das Rosas. Esta por sua vez seria tirada do poder pela dinastia Tudor em 1485, ano que marcou o fim da dinastia Plantageneta. Reis e membros da dinastia Plantageneta: Henrique II, Ricardo Coração de Leão, João Sem Terra, Henrique III, Eduardo I, Eduardo II, Eduardo III, Ricardo II. Outros membros da dinastia: Eduardo Plantageneta, o Príncipe Negro, Edmundo de Langley, Duque de York, Eduardo Plantageneta, Duque de York, Dona Filipa de Lencastre, Rainha Consorte de Dom João I, Rei de Portugal, Henrique Plantageneta, o Jovem, Godofredo Plantageneta, Duque da Bretanha, João de Gante, Duque de Lancastre e da Aquitânia, Lionel de Antuérpia, Duque de Clarence, Tomás de Woodstock, Conde de Essex e Buckingham. Família e descendência: Godofredo V Plantageneta casou com Matilde de Inglaterra, minha 29ª avó, 3 vezes minha avó, de quem teve. Henrique II, Rei de Inglaterra, casado com Leonor da Aquitânia, Duquesa da Aquitânia, Rainha de França e Rainha de Inglaterra, meus 28º avós, 3 vezes meus avós. Godofredo VI de Anjou, Conde de Anjou e de Nantes. Guilherme de Anjou, Conde de Poitou. Fora do casamento teve 2 filhos naturais cujo nome das mães a história não registou. Amelino Plantageneta, Conde de Sarrey, casado com Isabel de Varennes. Emma Plantageneta, casada com Guido IV de Laval, Senhor de Laval.